Gabigol chegou no Flamengo no começo de 2019 e desde então ele vem fazendo história no clube. Com a camisa do Flamengo, ele já soma mais de 100 gols e nesse vídeo você vai ver todos os números de Gabigol pelo Flamengo. E se você não é inscrito e gosta desse tipo de vídeo, já clica no botão de inscrever-se e ativa o sino das notificações. Assim, sempre que a gente postar vídeo novo, o YouTube vai te avisar. O ano de 2019 foi mais um ano histórico para o Flamengo. Nesse ano o time foi campeão brasileiro e da Libertadores, e fora isso, 2019 também é conhecido como o início da geração Gabigol. Gabigol é o principal nome do Flamengo nesses últimos anos, e esse período já é marcado por 3 títulos internacionais, 5 nacionais e 3 estaduais. Em 2019, quando ainda estava emprestado pela Inter de Milão, Gabigol entrou para a história do Flamengo ao fazer os 2 gols que garantiu o título da Libertadores. Depois de uma fase de grupos com apenas 2 gols e um cartão vermelho, ele marcou em todos os jogos do mata-mata e já começava a se mostrar um jogador decisivo. Chegava ao bicampeonato da Libertadores. O título da Libertadores aconteceu em 23 de novembro de 2019. O título do Campeonato Brasileiro veio um dia depois, com o Flamengo sem entrar em campo, mais precisamente voltando do trio elétrico que celebrou o bi da Libertadores no centro do Rio. A campanha do Campeonato Brasileiro do Flamengo em 2019 teve 90 pontos, 86 gols marcados e também teve Gabigol como protagonista. Com 45 gols, Gabigol virou o maior artilheiro do clube numa só edição de Brasileiro, quebrando o recorde de Zico, que marcou 21 em 1980. O empate com o Galinho veio em 10 de novembro, quando o Flamengo venceu por 3-1 o Bahia, e a torcida pela primeira vez gritou que é campeão naquele campeonato. O Maracanã tinha certeza do fim de um jejum de 10 anos de títulos brasileiros. Depois daquele jogo, Gabigol balançou as redes contra o Grêmio, contra o Palmeiras e contra o Avaí. E ele terminou o ano mágico com 43 gols e 12 assistências em 59 partidas. Gabigol virou o ano como camisa 9 histórico do Flamengo. Em 2020, o clube fez sua contratação em definitivo, pagando 17 milhões de euros por 90% dos direitos econômicos. O investimento, sem dúvidas, valeu a pena. Ele começou o ano marcando gols na Supercopa do Brasil, e o Flamengo conquistou o título ao vencer por 3-0 o Atlético Paranaense. Marcou também na final da Recopa Sul-Americana, com a vitória também por 3-0 contra o Independiente Del Valle. No ano que teve a lesão mais grave da carreira, do ligamento de tornozelo direito, mais uma vez ele terminou como artilheiro do time. Foram 27 gols em 43 jogos, ainda deu 12 assistências e terminou como o segundo jogador com maior participação em gols, sendo superado apenas por Vina, do Ceará. Gabigol provou mais uma vez ser um jogador decisivo, ao marcar 6 gols nos últimos 7 jogos do Flamengo, entre eles o que garantiu o octacampeonato brasileiro, o segundo da virada por 2-1 sobre o Internacional, na penúltima rodada do Brasileiro. O detalhe é que apesar do temperamento explosivo de Gabigol, ele jogou a reta final do Brasileiro pendurado com 2 cartões amarelos e segurou a onda. Além da participação em 39 gols do Flamengo, conquistou 4 títulos em 2020, a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, o Campeonato Carioca e o Campeonato Brasileiro. Ele terminou como artilheiro do estadual com 8 gols. O ano de 2021 foi menos farto em questão de títulos, pelo menos dos títulos que o torcedor se acostumou. O Flamengo levou apenas o Carioca e a Supercopa do Brasil. Gabigol fez 3 dos 4 gols do clube na decisão do estadual, empate por 1-1 e vitória por 3-1. Na decisão da Supercopa, entre o campeão brasileiro e da Copa do Brasil, no caso o Palmeiras, também deixou o dele, e os rubro-negros levaram a taça nos pênaltis. Apesar de a temporada ter terminado com um sabor amargo para o Flamengo, pelos vices do Brasileiro e da Libertadores, e pela eliminação vexatória para o Atlético Paranaense no Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil, Gabigol novamente registrou números impressionantes. No jogo que valeu o bi da Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras, chegou a 74 gols pelo Flamengo e se isolou como o artilheiro do clube no século. Terminou a Libertadores como artilheiro, com 11 gols. Ainda na fase de grupos, chegou a 18 gols marcados na história da competição, quebrando marcas de Zico e de Pelé. Já bem isolado no posto de goleador do clube no século, chegou à histórica marca de 11 gols em 11 de novembro de 2021, ao abrir o placar da vitória por 3-0 sobre o Bahia. Em 2021, também conseguiu sua melhor média de gols numa temporada, 0,75 por partida, 34 gols em 45 jogos. Depois de um início ruim do Flamengo com Paulo Sousa, Gabigol mudou de função a partir da chegada de Dorival Júnior. Apesar disso, ainda sob o comando do português, garantiu a artilharia do Carioca e se igualou a Zico com 7 gols em grandes finais.
Com Dorival, Gabigol viveu a fase mais solidária da carreira. Se não deu muitas assistências, apenas 5, ele foi fundamental para abrir espaços nas defesas adversárias, com a movimentação de um ponta de lança. Ele abriu mão do individual para ajudar Pedro a brilhar e garantir passaporte para a Copa do Mundo. Fez gol decisivo contra o Corinthians, nas quartas de final da Libertadores. Foi garçom com 2 assistências na semifinal diante do Vélez e fez o Maracanã explodir ao levantar a torcida, com a comemoração durante os pênaltis, que deram tetra da Copa do Brasil contra o Corinthians. Aliás, se o Flamengo chegou à final da Copa do Brasil, Gabigol foi fundamental para levantar o ânimo do time fora de campo. Depois de o Flamengo perder por 2-1 para o Atlético Mineiro no primeiro jogo das oitavas no Mineirão, Gabigol avisou que o adversário conheceria um verdadeiro inferno na partida de volta. E foi exatamente isso que aconteceu. Teve mosaico, fumaça vermelha e preta e uma postura de apoio por parte da torcida. O Flamengo venceu por 2-0, uma das melhores atuações dessa temporada, e iniciou a arrancada rumo ao tetra. No trio elétrico que celebrou os títulos de 2022, a torcida cantou: "Acabou o amor, Gabigol vai fazer o inferno". Ao céu, Gabigol levou os rubro-negros no dia 29 de outubro de 2022. Com um leve toque de pé esquerdo, completou uma linda jogada de Everton Ribeiro com Rodinei e garantiu o tricampeonato da Libertadores, na final contra o Atlético Paranaense. O gol do 1-0 também garantiu a ele o posto de brasileiro com mais gols na Libertadores. 29 gols marcados, 28 vestindo a camisa do Flamengo e o outro pelo Santos. Gabigol terminou como artilheiro do Flamengo pelo 4º ano consecutivo, dessa vez empatado com Pedro, ambos fizeram 29 gols. Predestinado a vestir a camisa 10 do Flamengo, Gabigol esperou por 4 anos para assumi-la. Agora vestindo a 10, Gabigol vai continuar no mesmo nível? Deixa aí nos comentários o que você acha. Se você gostou do vídeo, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.